Olá, pessoal. Tudo bem? Sou a professora Jordane e hoje iremos rever o conteúdo de população mundial, dada a sua importância na compreensão da dinâmica social na qual estamos inseridos. Bem, vamos começar revendo aqui alguns conceitos principais da demografia. Temos aí: demografia é a área da ciência que se preocupa em estudar as dinâmicas e os processos populacionais. A demografia também pode ser conhecida como geografia da população. Ela busca identificar a situação atual, olhando o número de habitantes, o crescimento populacional e investigando também os fatores históricos que tiveram como consequência a realidade atual. Pode ser de um país, de um estado, de uma região. População absoluta é o índice geral da população de um determinado lugar. É o número total de habitantes de um lugar. Esse lugar pode ser uma cidade, um país, uma região. Por exemplo, o Brasil. A população absoluta é de 209 milhões e 500 mil habitantes. Isso são dados de 2018. População relativa é a taxa que mede o número de pessoas de um determinado espaço. Como se faz isso? Para calcular essa taxa, que também é conhecida como densidade demográfica, é necessário saber o número da população absoluta e a área da região a ser analisada. Por exemplo, o Brasil, nós temos 209 milhões e 500 mil habitantes e uma área de 8 milhões e 500 milhões aproximadamente. Dividindo essa população por essa área, chegamos ao número de 23, ou seja, 23 pessoas por quilômetro quadrado. Sendo assim, podemos dizer que o Brasil é um país populoso, devido à expressão do seu número de habitantes, mas não é um país densamente povoado. Nós temos aí áreas como a região norte, que tem um índice de povoamento baixo, e temos uma concentração populacional voltada aí para a região sul-sudeste. Voltando ao texto. Taxa de natalidade. Número de pessoas que nascem em cada grupo de 100 ou 1.000 em uma determinada área. Para analisar a taxa de natalidade, é necessário que se observe o período de um ano. E é descontado desse número as crianças que nascem mortas ou que morrem logo após o nascimento. Taxa de fecundidade. Número médio de filhos por mulher em idade fértil. Essa idade fértil é de 45 anos. Os dados apontam que a incidência da fecundidade está diminuindo. Isso porque em 1960, a mulher na idade fértil tinha aproximadamente 6, 7 filhos. E em 2020, esse número caiu para 1,5. Taxa de mortalidade. Número de pessoas que morrem em cada grupo de 100 ou 1.000 habitantes em uma determinada área. E o crescimento vegetativo, que é um dado analisando a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Eu trouxe para vocês aí um gráfico que mostra o crescimento da população, o histórico do crescimento da população. O ritmo do crescimento populacional no mundo está em constante declínio. A taxa anual é de 1,2% ao ano, mas isso não significa que a população geral esteja diminuindo. Ela continua crescendo, em consequência do crescimento vegetativo. Como a gente viu anteriormente, o crescimento vegetativo se calcula a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. A tabela mostra aí o desenvolvimento da população, que está dividida em períodos. O primeiro período é do ano zero, da era cristã, até 1750. Esse período ficou conhecido como regime demográfico primitivo. Quais eram as características? A natalidade era alta, a mortalidade também era elevada e a esperança de vida era baixa. A natalidade era alta porque os filhos eram fontes de riqueza. Eles serviam de mão de obra
trabalhar ali na lavoura, na agricultura. Não existia também um planejamento familiar e a mortalidade era muito alta. A mortalidade infantil era muito alta, fazendo com que os pais tivessem que ter novos filhos. A mortalidade geral era elevada nesse período porque houveram grandes estiagens, né, fazendo com que houvessem grandes períodos de fome. Tinha também guerras, pestes, epidemias como sarampo, rubéola, febre amarela. A higiene que se tinha nesse tempo não era como a de hoje, então a falta de higiene também levava à morte. E também não existia a medicina como se tem hoje, a medicina preventiva e curativa. O próximo período analisado vai de 1950 até os anos 2000, onde é considerado um regime demográfico moderno, ou explosão demográfica, como vocês podem observar aí, que o gráfico ele tem um crescimento exorbitante. Por que isso ocorre? Se as características que nós temos são de natalidade baixa, de mortalidade baixa e um crescimento natural baixo. O que se acrescenta aí, que faz com que esse gráfico suba tanto, é uma esperança de vida elevada. Então, deixou-se de nascer tanta criança, principalmente nos países industrializados, nos países desenvolvidos, onde existe um planejamento familiar, existe uma preocupação em acesso à saúde, à educação. Então, os pais já não têm tantos filhos porque querem proporcionar aos filhos que têm esses cuidados. A mortalidade é mais baixa, então as pessoas vivem mais. Por isso que o quadro, ele sobe tanto, o gráfico sobe tanto, né? E como vocês podem ver, aí existe uma expectativa que até os anos de 2050 a população chegue a 9 bilhões e 300 milhões de pessoas. Hoje somos aproximadamente 7 bilhões e 300 milhões. E o crescimento exorbitante da população irá gerar consequências negativas, porque como a gente já sabe, tem estudado, o consumo dos recursos naturais não renováveis, ele acontece de forma desregular, de forma impensada e, consequentemente, isso irá gerar um déficit no futuro. Bom, encerramos por hoje, mas voltaremos com esse assunto, abordando agora os temas de migrações e xenofobia. Um abraço e até a próxima.